Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estaremos falando de salto quântico, o que vem a ser o salto quântico em termos técnicos. Também entenderemos como colocar esse conceito da física quântica na nossa vida prática e também o que é o grande salto quântico na nossa consciência. Então, se você quer saber como transformar a sua realidade dando saltos quânticos contínuos, assista esse vídeo até o final, já deixe o seu like aqui, já se inscreva no nosso canal, comente aqui o que você está achando dos nossos vídeos e também deixe sugestões de possíveis temas que possam ser discutidos aqui. Meu nome é Paulo Ribeiro e sejam bem-vindos no canal Pedu Quantum, desenvolvimento expansivo para uma nova consciência. Então, pessoal, a palavra quântica, ela vem sendo muito utilizada nas terapias integrativas para remeter uma transformação imediata, ou seja, uma transmutação de um estado para o outro em termos instantâneos. Um exemplo aqui que a gente pode dar seria a transformação da água em vinho, usada por Jesus Cristo. E também, na era medieval, os alquimistas, eles diziam transformar chumbo em ouro, que basicamente são termos utilizados para demonstrar uma transmutação da mente para estados inferiores para estados superiores. Então, uma coisa interessante também é a gente entender os conceitos entre mudança e transformação. A mudança, ela é sempre linear e gradual, e ela muitas vezes é superficial, ou seja, a pessoa muda em algumas áreas, mas no íntimo, ela continua sendo a mesma pessoa. Agora, a transformação ou a transmutação, ela é imediata e instantânea e não linear. Ou seja, a pessoa se transforma de uma hora para outra, a um ponto que ela nem se consegue se identificar com seu estado original. Ou seja, ela não consegue se reconhecer como ela era antes. Então vamos entender o que vem a ser o salto quântico em termos técnicos. Na física quântica, o elétron que está girando em torno do núcleo do átomo, toda vez que ele absorve luz ou ele recebe energia em informação, ele dá um salto para uma órbita superior. E o mesmo acontece quando ele perde luz. Ele doa energia, ele doa informação. Aqui ele vai dar um salto para a órbita inferior. E se ele continuar perdendo energia, ele vai dar mais saltos para a órbita inferior até cair no núcleo do átomo. Então o que acontece? Em termos quânticos, o elétron recebe um quanta de energia, que quanta são pacotes específicos de energia. Então, quando ele recebe uma certa quantidade de energia, de luz, ele salta para uma órbita superior. E o mesmo acontece quando ele perde energia, quando ele doa luz, quando ele doa fótons, ele cai para uma órbita inferior. E se ele continuar caindo, ele vai ter o decaimento atômico até que caia para o núcleo do átomo. Então isso é chamado de salto quântico. Quando o elétron sai de uma órbita A e salta para uma órbita C sem passar pelos pontos intermediários. Ou seja, o que acontece é que o elétron sai de A, vai para o ponto C sem passar para o ponto B. Basicamente, o elétron se teletransporta de uma órbita para outra. Ele some e desaparece imediatamente. Isso tudo acontece mais rápido que a velocidade da luz. E isso deixou os físicos quânticos de cabelos em pé, pois eles não entendiam para onde o elétron iria quando ele desaparece num ponto e aparece no outro ponto. Então, basicamente, isso vem a ser o salto quântico, a descontinuidade do elétron para ir de um ponto para o outro ponto. Tudo bem, mas e agora, o que isso tem a ver com a nossa vida prática e como eu posso utilizar esse conceito de salto quântico na nossa vida? Então, primeiramente, a gente tem que entender que tudo no universo é energia e informação. E eu vou dar um exemplo bem simples aqui agora.
Quando a gente adquire algum tipo de conhecimento, eu vou dar o exemplo da própria física quântica, que tem transformado a vida de várias pessoas, a gente absorve esse conhecimento e a gente tem um insight. Esse é o primeiro salto da consciência. Aqui a gente vai começar a entender como funciona a nossa realidade. Até aí tudo bem. Dei o primeiro salto, eu sei como funciona, mas agora eu preciso dar o segundo salto e colocar esse conhecimento em prática na minha vida. Ou seja, entrar em fluxo com aquilo que eu aprendi. Porque senão, o que vai acontecer se eu adquirir algum tipo de conhecimento e não colocar esse conhecimento em prática imediatamente, eu vou ter um decaimento atômico, ou seja, eu vou perder energia e nessa queda de energia eu me sentirei frustrado, triste, deprimido e assim por diante. Então a gente tem que entrar em ação de acordo com a informação que nós temos imediatamente. Outro exemplo aqui que eu posso dar, quando uma pessoa usa uma determinada substância que lhe causa prazer, mas é totalmente destrutiva para a vida dela, mas ela não tem conhecimento que é quão destrutivo aquilo é, pois ela só quer sair de uma dor psicológica ou emocional. Mas ela começa a utilizar essa substância, mas ela tem um conhecimento que essa substância ela causa estragos em várias áreas da vida dela. Se ela para de usar essa substância imediatamente, ela tem um salto contínuo e várias áreas da vida dela se transformam imediatamente. E se ela continuar utilizando essa substância, mesmo sabendo que aquilo faz mal, ela vai ter um decaimento atômico, ela vai perder energia e vai destruir várias áreas da vida dela por utilizar essa substância. Então é outro exemplo de decaimento atômico ou salto quântico pode fazer na nossa vida prática. E tem uns exemplos mais extraordinários de salto quântico que a gente conhecemos como milagres, ou na medicina os médicos chamam de remissão espontânea. É quando uma pessoa consegue se curar de uma doença grave instantaneamente de uma hora para outra. Os médicos chamam isso de remissão espontânea, pois eles não entendem como se dá o processo. E temos também a cura através da mente, quando uma pessoa cura utilizando os poderes psíquicos seus ou até mesmo de outras pessoas que têm esse poder de curar as pessoas. Temos também conceitos de telepatia, que também são considerados saltos quânticos pela troca de informações não locais que ocorre. Temos também casos de materialização, onde a gente vê com pessoas que são capazes de materializar objetos instantaneamente e assim por diante. Mas lembrando que para chegar nesse nível de salto quântico na realidade, a gente tem que ter uma coerência, uma maturidade espiritual muito grande para acessar esses níveis de saltos quânticos na nossa realidade. Então existem vários níveis de salto e de acordo que a gente vai sutilizando a nossa consciência, a gente vai trabalhando a nossa espiritualidade, a gente consegue chegar a níveis cada vez mais altos. Então, gente, eu quero deixar claro aqui também que conhecimento não é poder. Não adianta a gente adquirir aquele monte de conhecimento se eu não arrumar meios práticos para aplicar isso na nossa vida imediatamente. Ação do conhecimento é poder, utilização do conhecimento é poder, mas o conhecimento em si é poder em potencial. Então é aqui que ocorre a separação do joio e do trigo. É aqui onde várias pessoas conseguem ter resultados com a física quântica, conseguem ter resultados na sua vida por causa da capacidade que ela tem da aplicação desses conceitos e entrar em fluxo com a natureza do universo. Já outras pessoas têm maior dificuldade de colocar em prática isso na vida dela. Então, aonde ela vai ter um decaimento atômico, aonde ela vai perder energia, vai perder informação e vai ficar cada vez mais frustrada na vida dela, até chegar num ponto que ela acumule uma quantidade suficiente de antimatéria para colapsar doenças no próprio corpo. Então, pessoal, a gente tem que partir para a ação imediata, ou seja, para o Karma Yoga, que significa nada mais e nada menos que ação santificada. Ou também podemos usar a palavra sacrifício, que em termos
Simples significa sagrado ofício. Então a gente tem que fazer tudo na nossa vida como se fosse sagrado. E esse conceito de sacrifício hoje, ele é deturpado, a gente tem uma visão deturpada desse conceito de sacrifício. Então basicamente temos que fazer de todas as nossas ações um sagrado ofício. Ou seja, a gente tem que entrar em fluxo com o universo, utilizando as ações corretas da maneira dos princípios universais. Então a gente tem que entender, para que possamos dar saltos quânticos contínuos na nossa vida, nós precisamos ter disciplina, resiliência, persistência e principalmente entrega da nossa vida com o todo. Temos que unificar as nossas ações com o fluxo universal, ver como funciona a realidade e entrar em consonância com tudo que existe. Então pessoal, para finalizar esse vídeo eu quero dizer que busquem o conhecimento, busquem a ação imediata, mas acima de tudo, busquem a entrega e a unificação com o ser, com a natureza de tudo que existe. E eu espero que todos vocês deem saltos quânticos contínuos na sua jornada evolutiva. Gratidão a todos vocês e até um próximo vídeo.